Sejam bem-vindos ao AgriNews Play. Esse é um projeto da AgriNews em parceria com a Avimig. Estamos em Minas Gerais, Belo Horizonte, dentro do espaço da feira O Avicultor Mais, fazendo transmissão aqui de entrevistas com palestrantes do evento, debates de altíssima qualidade. E hoje a gente vai falar do tema: o Brasil já mostrou sua capacidade de resposta diante da ameaça de influenza aviária, mas o risco permanece. E a vigilância precisa ser constante. Nessa conversa especial, nós reunimos 3 profissionais com atuação decisiva na elaboração e execução dos planos de contingência no país. A doutora Denise Viegas, auditora fiscal na Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer conhecê-la pessoalmente. A Isabela, minha amiga de Belo Jardim, eu fiz amizade com ela. A Isabela é gerente de defesa sanitária animal do Instituto Mineiro de Agropecuária. Muito bom te encontrar de novo. Muito bom te encontrar de novo. Seja bem-vinda a Minas, terra das quitandas. Ah, mas isso é muito bom. Bruno Pessamilho, a gente se encontra em todos os eventos. Agora que a gente começou a ter problema, diminuiu um pouco sua frequência, né, Bruno? Mas continua fazendo as palestras porque é uma referência nacional em planos de contingência para a influenza aviária. Seja muito bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar com vocês aqui, podendo colaborar falando sobre esse assunto. Essa mesa aqui está muito pesada, em termos assim, de qualidade do público para o assunto que a gente vai abordar. Queria começar com você, Denise. O que o caso recente em aves não comerciais de Minas Gerais, falando de influenza aviária, ensina sobre a importância de planos atualizados e protocolos claros? A gente trabalhou muito tempo com uma certa ausência, né, declarando que a influenza era exótica no país, que não tínhamos o problema. E a gente tem visto ele se aproximando. E aí, cada vez mais ficou importante as medidas que cada estabelecimento adota. Não adianta mais tratar de defender todo um território nacional se você não faz o seu dever de casa. O Serviço Oficial tem feito ações, elaborado procedimentos visando o controle de todo o território nacional. Mas é preciso agora que cada avicultor faça o seu dever de casa. E é isso que a chegada do vírus no território mineiro tem mostrado para nós. Então, assim, a nossa conversa hoje com eles foi justamente falar disso. É importante agora que cada um faça o dever de casa. Isabela, o que foi essencial no papel do IMA para que a resposta no campo acontecesse com agilidade e segurança? Na verdade, foi um conjunto de estratégias. Então, a gente tem trabalhado em treinamentos, a gente tem trabalhado nas orientações para o nosso pessoal. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico positivo, a gente sabia o que tínhamos que fazer. Mas a agilidade foi em função de uma gestão bem direcionada da diretoria do IMA, que imediatamente convocou os líderes, os regionais, e dali já saiu quais seriam as estratégias para fazer o perifoco e o foco. Então, em 2 semanas, a gente conseguiu fazer os 10 quilômetros, né, os 3 quilômetros de perifoco e 7 quilômetros da zona de vigilância. Então, foi estratégia e gestão, posso dizer assim. Bruno, o que mais te preocupa nos treinamentos? As pessoas treinam, mas estão realmente preparadas para a crise? Esse é um ponto que a gente vem trabalhando cada vez mais. A gente vê uma necessidade crescente das empresas se especializarem agora nesse segundo pilar. Eu costumo falar nas minhas palestras. Durante muito tempo a gente defendeu e trabalhou esse pilar prevenção, biosseguridade. Está na hora da gente trabalhar o segundo pilar, reação, plano de contingência. Então, o que eu vejo? É um movimento que está começando, né? Ainda tem muito para melhorar. A gente vê planos de contingência ainda não completos, detalhados, específicos para cada granja. Esse é um ponto muito importante, mas já está vendo melhoras, né? A gente vem realizando trabalho com alguns estados, já vê mais empresas atualizando seus planos de contingência, sendo mais detalhistas e buscando atualizar esses planos de acordo com a realidade da granja, que é o que mais é importante, né? Não adianta colocar uma coisa no papel que não vai ser aplicado na prática. Então, a gente está no caminho. Durante muito tempo, a gente não teve influenza aviária. Então, eu fiz parte do Serviço Veterinário Oficial, não faço mais. Posso dizer, né, por experiência que eu vivi, que durante muito tempo o Serviço Veterinário Oficial não tinha tanta preocupação com essa parte do plano de contingência, a gente não tinha influenza circulando no Brasil. Mas agora que ela entrou, a gente precisa rever essa prioridade. Então os serviços vêm revendo essa prioridade e a própria iniciativa privada também está mais atenta e está buscando melhorar esses planos.
Denise, como garantir uma comunicação técnica clara com a imprensa e com o público em um momento de tensão? Cada palavra tem que ser milimetricamente medida, não é? O que a gente tem procurado fazer é deixar essa área de comunicação restrita às pessoas que realmente sabem fazê-lo. E usar os nossos técnicos para as ações que cabem a eles e não deixar todo mundo falar, porque realmente tem que ter um cuidado muito grande na comunicação e as pessoas precisam ser treinadas, assim como qualquer outra área, exige preparação, exige técnica e a maioria das pessoas não tem. Então a gente tem realmente feito isso, deixado para falar do assunto, para se pronunciar na imprensa as pessoas que de fato dominam a arte da comunicação. Não, e hoje ainda tem um risco muito grande, né? As edições separam uma frase de um contexto, tira completamente aquilo do contexto, ali fica completamente desvirtuado e cria problemas seríssimos. Isa, quais são os gargalos mais críticos que ainda precisamos enfrentar nos estados para estruturar a resposta rápida? Talvez os gargalos mais críticos seja realmente essa questão da comunicação. Por quê? Quando tanto pela comunicação a mais quanto pela comunicação de menos. Então, eu posso falar que toda a minha equipe técnica está treinada e preparada para fazer um atendimento. Mas de nada adianta se não tiver uma notificação. A subnotificação, ela pode deixar escapar várias ações de risco, né, várias situações de risco, animais com sintomatologia, histórico de mortalidade e que a gente não tem conhecimento. Em contrapartida, como você perguntou para a Denise sobre essa questão da comunicação. Uma comunicação mal feita, ela pode gerar um alarde enorme, como aconteceu na semana em que a gente teve o diagnóstico positivo, né, em Matheus Leme. O número de ligações, o número de pessoas apavoradas, achando que só porque a galinha não estava se mexendo, ela estava com influenza aviária. Então, assim, a gente teve que contornar toda essa situação para orientar a população. Precisamos fazer várias ações de educação sanitária para falar, olha, calma, a gente está aqui. Se realmente os sinais foram esses e aqueles, se realmente tiver uma mortalidade, várias aves mortas, vocês podem chamar o IMA. Porque senão vai desencadeando, né? Uma série de fake news e de situações que, mas porque o IMA chamou o IMA, mas o IMA não chegou, ou então, olha, a galinha do vizinho ali morreu e a pessoa adoeceu, culpa da galinha do vizinho e que não sei o que, parará. São coisas, absurdo o alcance disso, né? Gera uma sobrecarga desnecessária do serviço oficial. Essa da equipe de atenção, né? Então, que tem que estar... Tem que ter o equilíbrio, porque nem a subnotificação, nem o fake news, nem o alarde, nem as situações extremas que vão gerar só retrabalho. A gente tem, hoje em dia, algumas assessorias de imprensa que elas têm um alcance muito grande de mailing, de jornalistas, né? E eu recebi de algum pesquisador, não vou me lembrar a área, e a moça falava assim, com o foco de influenza aviária em aves comerciais, não tinha sido em aves comerciais. Eu respondi para ela, falei, amiga, você precisa revisar isso aí, porque se aquilo sai um monte de mídia que não é especializada, que não tem atenção a esse detalhe, que não é um detalhe, né? Não é um detalhe para nós, né? Faz toda a diferença. E aí eu respondi, ela falou assim, não, você tem razão, vou corrigir. Aí depois, eu chegando aqui, ontem, tinha uma notícia de uma grande mídia no Instagram, um post de foco comercial em Goiás, eu falei, mas eu não estou sabendo, eu entrei no site do Ministério da Agricultura, eu falei, não era errada a informação. Então, confusão. Ainda assim, que Matheus Leme, porque a notícia cada hora saía de um jeito. Então, por exemplo, nós tivemos um foco. Nesse único foco, estávamos falando de 3 aves envolvidas. Só que como em determinado momento saiu na imprensa 3 aves, em outro determinado momento saiu um foco, uma ave, começou a ter essa confusão. Então, mas espera aí, teve outro foco, teve mais foco? Então, assim, só por conta, assim, da formulação da frase. Então, tudo isso gera um impacto. É muito complicado. Bruno, o que ainda falta nas empresas privadas? Você vê avanços nos planos de contingência que realmente te animam? Você comentou um pouco isso nessa conversa, mas eu imagino, Bruno, quando você estava falando da pergunta anterior, que eu acho que deve ter ainda gente que não tem consciência, talvez, de que o plano dela não esteja adequado, não é?
Tem. Infelizmente, a gente tem essa Mas- realidade ainda. Então, a gente está vivendo, na minha visão, uma transição de cultura, onde a emergência começou a ser pauta dos temas, das palestras, dos eventos. Essa temática está vindo cada vez mais. Então, a gente realmente tem empresas mais profissionais, que já estão mais avançadas, que têm plano de contingência. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com algumas empresas. Quando eu fui começar o trabalho com eles, eu já me deparei com um plano bom. Falei, gente, você já tem um plano bom, então que legal, a gente vai trabalhar para melhorar. Mas já via o outro cenário. Já fui trabalhar com algumas empresas onde você pega um plano que realmente ele prevê o que fazer, mas nada do como. Eu não posso simplesmente falar assim, vou depopular uma ave com CO2. Qual o fornecedor? Qual a quantidade? Qual a especificação? Qual a concentração? Por aí vai. Então, quando a gente vê que as empresas definem só o que fazer, mas não tem um detalhamento operacional, isso ainda é uma realidade. E sem falar que tem empresas que mal têm a descrição do que, né? Muito menos do como. Então, a gente ainda está meio evoluindo, a ver empresas de vários cenários. Eu espero que isso venha a ser padronizado num patamar melhor, né? Que todo esse trabalho não só o meu trabalho, estou falando assim, o trabalho de toda a mídia, de vocês, cobrindo, falando de plano de contingência, os órgãos veterinários, os serviços veterinários oficiais, principalmente, que também falam muito disso. Eu espero que toda essa mobilização levante essa cultura da emergência e que a gente passe a ter, então, cada vez mais uma evolução nisso. E uma coisa que eu falo, da mesma forma como uma empresa, às vezes, tem aquele cara da segurança do trabalho, aquela pessoa ligada ao bem-estar animal, tem o sanitarista, vamos ter a pessoa ligada à emergência. Então, já vejo empresas contratando veterinários específicos para trabalhar com emergência, para trabalhar nessa preparação para enfrentar um caso e também fazer com que a empresa tenha condições de movimentar dentro de uma área de emergência, conhecendo quais as regras que vão ser aplicadas pelo serviço veterinário oficial. Então, é uma mudança. A gente está vivendo uma mudança de cultura com as empresas agora entendendo que não basta mais só trabalhar nessa prevenção, eles vão ter que estar preparados também para reagir. Denise, o que a experiência brasileira já consolidou como boas práticas de articulação entre entes públicos e privados? Eu acho, assim, muita coisa vem acontecendo, sabe? A gente já ampliou muito essa articulação com outros órgãos. A gente viu nesses últimos casos, né, recentes, assim, a articulação com serviços ambientais, né, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Saúde, fazemos parte de comitês. Eu acho que isso tem realmente se consolidado e é uma coisa que a gente faz uma programação, mas que a gente só testa na hora que acontece, né, gente? Então, assim, muita coisa ainda precisa ser feita, com certeza. Não sei se era disso que você queria que eu respondesse. A gente teve uma conversa aqui com o Eduardo das Gavi, né? Lá eles têm um programa que chama Ovos RS, que já tem 12 anos. E é um plano que os mantém em contato permanente com os associados, com os produtores, né? E eu fiz um comentário com ele sobre o quanto esse tipo de ação gera um vínculo que, nesse momento de mobilização, você acaba tendo um trabalho, um engajamento maior. Nossa. E aí, aqui em Minas, tem o Programa Estadual de Sanidade Avícola, né? Que você coordenou o trabalho de construção, era coordenadora do plano, né, Isa? O quanto esse trabalho tem ajudado no engajamento do produtor? Esse trabalho é de extrema importância. Ter o programa estabelecido, as diretrizes do programa construídas e ter a parceria da iniciativa privada. Então, aqui em Minas, a gente tem que destacar a participação da VMIG nesse processo. A gente só tem a ganhar. Por quê? Eu não preciso convencê-los do que é correto, do que eles precisam fazer. Eles sabem. A avicultura industrial, ela sabe o que ela precisa fazer. Então, assim, é claro que a gente às vezes precisa chamar uma atenção, falar, isso aqui não está legal, tal como o plano de contingência. Nós chamamos atenção logo depois do episódio do incubatório. Nós reunimos com a VMIG, falando assim, olha, não foi legal, o plano de contingência não estava legal, a gente precisa melhorar isso. Imediatamente. O apoio foi assim, imediato, sim. Todos os sócios, né, não sócios não, os associados da VMIG foram chamados para reunião, a diretoria executiva falou assim, olha, precisamos melhorar. Em todas as reuniões eles participaram, né? Então, assim, o apoio, né, essa interação entre o serviço oficial em Minas com a iniciativa privada é muito legal, muito importante.
E hoje a gente tem essa confiança, né? Nesse período todo de trabalho, o quanto isso mudou, que a gente realmente pode confiar, né? Que a gente pode passar o problema, porque a gente sabe que eles entendem, não é mais uma coisa imposta, né? Hoje realmente é uma parceria, né? Isso é muito interessante como na agricultura, porque a gente vê mudança de governo. Nos Estados Unidos teve essa mudança recente de governo e teve um desmonte dessas equipes de combate à influenza aviária e virou um problema enorme nos Estados Unidos, né? E tanto é que foram pessoas que de novo foram chamadas. Aqui a gente vê a mudança entra um, entra o outro da oposição, mas essa equipe técnica ela está muito bem articulada e continua trabalhando sério, sem essa regra ideológica, cada um com as suas coisas internas, mas no bem, trabalhando pelo bem comum, né? Isso aí é muito legal. E a gente vem meio que conversando com eles, tentando demonstrar que o serviço oficial brasileiro ele é um patrimônio da sociedade. Precisa ser entendido assim. Não é inimigo do produtor, muito pelo contrário. É uma coisa que precisa ser preservada porque ele é de todos. E nessa parceria, nessa linha que a gente vem trabalhando, sabe? De conversar, de mostrar isso e tentar. Preferíamos não ter que provar isso com uma situação dessas, mas foi uma situação que demonstra que não é paranoia, nem neurose, nem perseguição, né, Bruno? É verdade. Você já teve do lado da... Você foi trabalhar no Ministério, né? A convite da... Sim, eu me lembro muito bem. Sugestão minha. Graças a Denise, eu trabalhei no Ministério da Cultura, foi uma honra, um prazer trabalhar lá. E agora eu procuro, né, fazer essa ponte, né, entre o serviço veterinário oficial, entre a iniciativa privada, mostrando para a iniciativa privada a importância do trabalho do serviço veterinário oficial, a intenção por trás das normativas, que às vezes o pessoal não entende. Por que eu tenho que ter lá um aviário? Então a gente vai e faz esse trabalho também. Eu continuo na avicultura, né? Não saí do Ministério da Cultura, mas não da avicultura. Quando a gente fala dessa questão da expertise técnica, autoridade técnica, né, e moral, né? Que tipo de liderança faz a diferença em campo, Bruno, quando o alarme dispara? E que tipo de liderança atrapalha? A gente tem várias questões quando a gente fala no campo o que fazer. Vou falar agora do lado da iniciativa privada. Um foco de influenza aviária, ele leva uma ação coordenada, deveria levar uma ação coordenada de várias áreas da empresa. O financeiro é envolvido, o recurso humano é envolvido, a área de compras é envolvida, toda a questão de operação, além da área técnica. E é muito comum a gente participar de alguns treinamentos e algumas empresas falarem assim, não, isso aí é um problema da área técnica. Mas a área técnica, ela precisa de apoio para trabalhar. Ela vai precisar de gente, vai caber o RH conseguir essas pessoas, vai precisar de recursos, equipamentos, materiais, o compras vai ter que entrar. E aí a gente tem uma liderança fundamental que tem que entrar no processo, que é o dono da empresa, ou os diretores, ou os gestores. Porque também não adianta a área técnica estar totalmente sensibilizada se aquele tomador de decisão final que vai assinar, né, o cartão, que vai passar o cartão, digamos assim, né, ele que vai autorizar o recurso, se ele não está sensibilizado. Então a gente tem que partir agora para uma liderança da gestão da empresa, da presidência das empresas, ou como for a organização delas, para que eles também estejam envolvidos. E uma coisa muito importante, toda vez que eu vou dar um treinamento, eu falo isso, olha, eu quero a participação de todo mundo, eu quero até o jurídico aqui, porque o jurídico da empresa ele é envolvido. Tem questões de indenização, por exemplo. Quem vai montar um processo administrativo de indenização não é o veterinário da empresa. Então, é importante a gente ter não só a liderança técnica, mas também a liderança da alta gestão da empresa, porque eles vão ter que assinar, né, as decisões finais também. São todos pontos de atenção que o pessoal que vai acompanhando aí já vai ficando ligado. Denise, o que ainda precisamos aprimorar como política pública para garantir que o Brasil continue livre de influenza aviária? Bom, eu acredito que o serviço oficial precisa ser valorizado, tá? Isso aí eu digo em relação à contratação de pessoas, né? Porque a gente sofreu uma redução muito grande do quadro de pessoas, tanto, né, por não se fazer mais concursos, quanto muita gente aposentou. E o serviço precisa se valorizar de uma forma geral, com relação à contratação de pessoas, com relação à aquisição de recursos para deslocamento, equipamentos. Tudo isso precisa ser reforçado porque a ação oficial ela precisa ser imediata, ela precisa ser contundente, ela precisa ser eficiente. Então, e essa questão eu acho que ela precisa ser revista, sabe? Muita coisa precisa ser vista, tanto no nível federal quanto nos níveis estaduais. Então, acaba respondendo um pouco o que eu ia perguntar para você. Não, e complementando também a fala da Denise, eu acho que uma política pública também que deve ser adotada
é justamente dar agora a importância aos pequenos produtores, que estão crescendo cada vez mais. Então, a gente gastou, né, uma energia muito grande, um tempo, para a gente ter avicultura industrial conscientizada, registrada. Então, agora que a gente tem avicultura industrial, né, com as medidas mínimas de biosseguridade, a gente tem que começar a dar atenção aos pequenos produtores. Eu acho que isso também seria uma política pública, né? Então, a gente estava comentando ali na pergunta que você fez para a Denise, eu queria até comentar. A gente demorou mais de 10 anos para registrar a avicultura industrial. Aqui em Minas Gerais, teve uma situação que chegaram, assim, 3, 4 ônibus de produtores reivindicando não ter que colocar tela em granja. A gente levou um susto, eles chegaram, 4 ônibus. Não justifique isso, uma burocracia do serviço oficial, isso é um dinheiro que a gente vai gastar que a gente não tem e tal, parará. Anos depois, esses mesmos produtores vieram agradecer. Que bom que teve a normativa, que bom que teve a exigência. Por quê? Porque eles estavam vendo o caos lá nos Estados Unidos. E eles, nossa, a nossa avicultura está protegida? Sim, graças às medidas que você adotou. Então, assim, eles aprenderam. E da mesma forma, a pequena escala também tem que aprender. Eles precisam entender que a medida de biosseguridade não é uma burocracia, não é uma exigência aleatória. É um ganho. É um ganho, é um investimento que eles estão fazendo na produção deles. Bruno, o que está no radar para os próximos treinamentos? Alguma tecnologia, simulação, inovação que está chegando? Sim, a gente vem conversando com as empresas agora, uma vez que a gente vem trabalhando a parte teórica. Os próximos passos é agora a gente começar as simulações práticas, né? E aí, quando a gente fala em simulação prática, a gente está falando de fato em testar tecnologias, equipamentos, materiais, insumos, né? Tanto nos pontos de depopulação, né? O sacrifício e a eutanásia dos animais, como também na parte da destruição das carcaças, ovos, resíduos, cama, esterco, enfim. A parte que é o que eu costumo dizer, que é a tríade da sanidade, né? O sacrifício dos animais, a destruição das carcaças e resíduos e a limpeza e desinfecção. Então, uma vez que a gente vai avançando na parte teórica, a próxima etapa são as simulações. Simulações práticas e também simulações teóricas. Eu já fico muito feliz de ver empresas demandando não mais somente a parte do plano de contingência. Eu já venho recebendo pedido assim, Bruno, queremos testar, queremos simulados. Então, já tenho alguns simulados em programação, e isso eu acho que é a evolução, porque o plano é teórico, né? Treino é treino, jogo é jogo. A gente sabe que mesmo um simulado não é um jogo realmente, mas é o que mais se aproxima de você estar preparado na prática. Então, para mim, essa é a evolução agora, a gente começar as simulações. E complementando aquilo que você me perguntou, em termos de políticas, por que eu acho que o serviço precisa ser fortalecido? Porque a gente imaginando, né, num cenário bem favorável, que todas as empresas se preocupem, se organizem com seus planos de contingência para que, caso a gente entre em um determinado sistema produtivo, ele fique contido ali, ainda assim você vai precisar que o serviço veterinário faça toda a vigilância da área. Então o serviço precisa estar fortalecido, porque você não termina com uma emergência atuando somente no foco. Você tem que garantir que não tem nada acontecendo no redor. E essas garantias que a gente precisa dar. E aí precisa de um serviço fortalecido. Tá certo. Bruno, a gente fala assim, às vezes o cara pensa que o plano dele está atualizado. Qual é o sintoma? Eu sou uma produtora, eu falo assim, não, o meu está atualizado, eu fiz isso há 3 anos. Como que é? Qual que é o sintoma dessa pessoa que pensa que tá atualizado e não tá? Só para, às vezes, quem está assistindo fala assim, aí eu tô naquela lista ali que o Bruno falou, né? Fiz a revisão. A primeira coisa, se você fez um copiar e colar de algum plano de alguma empresa, ou do Ministério da Agricultura, ou de um órgão estadual, já está errado. Porque vamos lembrar o seguinte, que é importante, um plano de contingência ele é específico por unidade. Eu não posso, por exemplo, colocar aqui um método de destruição de carcaça em terrio. Tem propriedades que tem lençol freático, tem propriedades que tem um terreno arenoso, tem propriedades que tem um terreno de pedra. Então, isso é muito variável. Então, acho que o primeiro sintoma, você vê o seguinte, o seu plano, primeira pergunta, o teu plano é compatível com a sua realidade? Ele é especializado? Ele é específico para você?
E aí a primeira pergunta, se você fez um plano pensando na sua capacidade de alojamento, na sua espécie, porque às vezes até o método de depopulação varia, se é de pato, se é marreco, se é de codorna e frango. Então assim, o teu plano foi desenvolvido para você? Primeira pergunta. Segundo, o seu plano ele especifica não só o que, mas o como fazer? Né? Ele tem um detalhamento. E quando a gente fala o como, vamos trabalhar naquela regra básica: o que, quem, como, onde, porquê, quando, né? Responde essas perguntas básicas, né? E outra pergunta: o seu plano tem todas as etapas? Que ele fala ali desde a suspeita, o que eu vou fazer, né? Deu positivo, como vai ser a depopulação, como vai ser a destruição, como vai ser a limpeza, a infecção. Ele tem o detalhamento da sequência de eventos, né? Ele tem um responsável. Quem são os responsáveis? Ele tem uma lista de fornecedores, né, de terceiros que vão ser acionados. Então, quando a gente começa a verificar tudo isso, a gente vê se o plano está bom ou não. Quando eu vou avaliar um plano de contingência, essas são perguntas básicas. Ele foi feito para você, ele está completo, está detalhado, está específico. E outra coisa, a sua equipe conhece o plano? Porque treinado? Às vezes, a tua equipe está treinada, porque às vezes o plano também ele baixa da divindade da cabeça de alguém que escreve ali, mas ele não é internalizado. E o chat GPT não está treinado também para fazer o plano. Ainda não, né? Ainda uma coisa horrível, não é o chat. Ele é fogo. Mas deixa eu te dar uma notícia assim, que é bem ruim. De quase todos os planos que chegaram para nós, porque as granjas de reprodução elas fazem o registro no Ministério da Agricultura e aportam a documentação de registro no CIP-Agro. Absolutamente todos os planos que eu avaliei não tinham essas informações. Já melhoraram muito daquele passado longínquo em que a única frase do plano de contingência era informar o IMA. Já melhoraram, mas ainda uma grande parte é cópia do plano de contingência do Ministério da Agricultura, quer dizer, um plano da ação do Serviço Veterinário Oficial. Não tem nada a ver com a ação particular ali naquele local. Então, assim, a gente tem que melhorar muito, tem muito que avançar com relação aos planos de contingência, e a gente vem batendo nessa tecla, né, Isabela, nas nossas conversas com o pessoal, com os responsáveis técnicos, principalmente, e exigindo isso na hora dos registros, procurando atualizar, né, porque os registros são mais antigos. Isa, não existe influenza aviária reborn. Podia tanto, né? Essa eu queria, né? Não existe, né? Como que faz para lidar com a de verdade? Pois é o que eu falei ali na palestra. A gente tem que trabalhar agora com o sachê. O sachê chegou e o sachê ficou. Todo mundo fica naquela expectativa de que a migratória agora foi volta, embora, passou, só ano que vem. Não. Chegou, ficou, igual o Bruno mencionou na palestra dele. São aves residentes que já apresentam vírus. Então, os produtores eles têm que entender que agora as medidas de biosseguridade são fundamentais. A gente tem que aprender a conviver com o vírus. Então, a gente tem que entender que tem que ser rotina desinfetar um veículo, né, trocar um sapato, ter uma tela íntegra, não ter passarinho dentro do galpão, porque eles banalizavam. Não, é só um passarinho, não tem como eu conter o pombo. Não, mas o canário entra ali e tal. Eles têm que entender que não, é tolerância zero, né? É o que vai garantir a ausência da doença dentro das doenças. A mãe não tá mais falando para levar o guarda-chuva que vai chover. Tá chovendo, a gente já tá embaixo da chuva, né? Então o negócio e o guarda-chuva só não vai ser suficiente. Vai precisar da capa, da bota, porque a chuva é forte. Então não é a mãe que está implicando, a gente já se sujou, já está sabendo que não é brincadeira, né? A chamativa. Então vamos agir. Eu tô muito honrada com essa mesa, gosto muito desse tema. Ele é instigante mesmo, né? Acompanhar o trabalho de vocês é muito legal também. Conheci a Denise hoje, o Bruno e a Isa já estão na lista de amigos íntimos quase, de pedir pix. Não, brincadeira, eu não pedi pix para nenhum deles. A gente vai pedir para você. Eu fingi que não entendi. Aí, obrigada, gente. Muito obrigada por essa oportunidade da gente conversar. E você que nos acompanhou, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as melhores notícias do setor.